Voltamos para o último bloco do programa Tema Jurídico, que aborda hoje o assunto adoção, com a participação do professor Alexandre Leal e do juiz Gutenberg Cardoso. Agora voltamos a conversar com os senhores. Doutor Gutenberg, quanto às crianças institucionalizadas, há um tempo limite para elas ficarem na instituição vinculadas à família de origem, sem poderem ser encaminhadas para famílias substitutas? Sim, a lei estabelece que o prazo máximo de tolerância dessa criança ficar institucionalizada é até 2 anos. Como é que ela fica institucionalizada? Vamos esclarecer assim da maneira mais simples possível. A criança está desamparada, está em situação de risco e de abandono, ou de abandono. Então, ela precisa de um amparo imediato. Então, digamos assim, a criança foi, o que é muito comum, e via de regra, manchete, né? A criança foi encontrada no meio da rua, dentro de uma caixa, então se leva imediatamente para o setor social do Poder Judiciário, né? Da Vara da Infância e Juventude. Lá essa criança será encaminhada imediatamente a uma casa de instituição, né? Instituição de abrigamento, melhor dizendo. Certo? Uma casa de abrigo. Aí ela vai ter os primeiros socorros, o primeiro tratamento, essa coisa toda e tal, e será depois feita a sindicância para conhecer a família dessa criança, se é possível descobrir. Descobrindo, será feito aquele trabalho prévio, né? Para a mantença da criança no núcleo familiar. Não sendo possível, aí a criança vai ser exposta para adoção. Na comarca de Campina Grande, a gente tem conseguido cumprir a lei de até 2 anos? Olhe, nós temos alguns casos raros de crianças que já estão além de 2 anos em casa de abrigamento. São crianças que têm problema de saúde sério, foram submetidas a cirurgias e, lamentavelmente, não apareceu nenhum pretendente, nenhum casal que se interessasse. Mas são poucos casos. A gente também tem casos de crianças que passam de uma instituição para outra em função da idade e não aparição de uma família substituta? Sim, temos também. Temos. Por exemplo, tem determinada faixa etária. Depois daquela faixa etária, tem que ir para uma outra instituição, um outro departamento, digamos assim, né? Outra linguagem, certo? E aí vai se lutando até se conseguir uma adoção. Senão ele vai chegar, agora faz como se diz, a adolescência, a fase adulta, e aí, como se diz, o poder público, né, através da sua rede de apoio, deve preparar essa pessoa para a vida. Professor Alexandre, nesse momento dá para a gente refletir um pouquinho sobre a diferença da fila de pessoas interessadas em adotar e da fila de crianças disponíveis para adoção, né? Na verdade, esse é o grande problema, né? Nós temos os pais ou o interessado em adotar que imagina um filho, né? E pelas estatísticas que nós temos, a maioria quer uma criança de até 2 anos, da cor branca e do sexo feminino. Essa é a criança ideal, o filho ideal que ele imaginou. O outro lado tem a realidade, né? A realidade mostra que a média dessas crianças gira ali em torno dos 12 anos de idade e geralmente da cor negra ou de outra cor que não branca. Então, por isso que existe esse descompasso da criança desejada para a criança real que existe no abrigo. Por isso que é tão difícil. E aí as crianças vão ficando no abrigo e é possível apontar um percentual, por exemplo, das adoções tardias? Veja só, os dados estatísticos sobre isso são muito confusos, né? Eles não batem, geralmente são conflitantes, mas gira em torno de 6 vezes o número de pessoas que pretendem adotar do número de pessoas disponíveis para adoção, isso em termos de Brasil. Geralmente é 6 vezes mais. Exatamente por isso, não bate a conta, porque eu quero uma criança com até 2 anos, branca e do sexo feminino, e a gente não tem. A gente tem crianças com problemas de saúde, crianças com deficiência, e aí fica nesse 87% das pessoas que pretendem adotar querem crianças nesse perfil, de até 2 anos. É um desafio, realmente. Vamos para uma pergunta de um telespectador. Maiores de 18 anos também pode ser adotado? Professor Alexandre? Sim, não há nenhuma vedação legal para maiores de 18 anos serem adotados. A única exigência firme da lei nesse ponto é que existe uma diferença de pelo menos 16 anos
entre quem pretende adotar e a pessoa a ser adotada. Mas não há nenhuma vedação. Mais uma participação? Duas pessoas podem adotar a mesma criança? Não sei se o telespectador estava se referindo a duas pessoas constituídas como casal, mas cabe aqui pontuar os pedidos de adoção por parte de casais homoafetivos de união estável. Dr. Gutenberg, por favor. Olha, duas pessoas adotar uma mesma criança não é possível. Dentro do nosso ordenamento jurídico, não. Agora, se a pergunta do telespectador foi no sentido da chamada união homoafetiva, ou seja, duas pessoas do mesmo sexo adotar uma criança, no texto da lei não é possível, porque a lei fala de casais ou situação de união estável, ou duas pessoas de sexos opostos em situação de união estável, certo? Casal ou união estável, casamento ou união estável, repetindo. Agora, essa matéria é polêmica, é, como se diz, tema novo. Teve a decisão do STJ, como é que fica nessa situação, nesse contexto, a decisão do STJ? No sentido de casais homoafetivos adotar, como se diz, não existe ainda uma jurisprudência maciçamente firmada. Existem decisões isoladas. De vez por outra nós assistimos nos meios de comunicação, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, duas moças que moram juntas, que vivem em união, essa coisa toda e tal, adotaram uma criança. Então, o juiz isoladamente decidiu, concedeu, mas é como se diz, a matéria é nova, polêmica, e estamos ainda a, digamos assim, debruçar, estudar esse tema. Eu, pelo menos, eu estou no texto da lei. Na minha visão, não é possível. Eu, nesse ponto, discordo um pouco do Dr. Gutenberg. Muito embora a lei estabeleça esses requisitos, a gente sabe que, pelos recentes posicionamentos, até mesmo do STF, vai ser uma tendência natural, né? Vai ser um reconhecimento, o reconhecimento jurídico disso vai acontecer mais tarde, com certeza. Porque, na verdade, o próprio conceito de família vem evoluindo nesses últimos tempos. E hoje a família se baseia efetivamente no afeto. Então a gente tem que fazer um peso aí, né? Colocar de um lado a criança que está no abrigo, abandonada, precisando ser adotada. De outro lado, duas pessoas que possuem uma união homoafetiva que pretendem adotar uma criança. Então a gente tem que ver assim, qual o melhor interesse da criança? Qual dessas duas situações preserva o melhor interesse da criança? Realmente o tema é bastante polêmico, o Dr. Gutenberg tem razão, mas eu acredito que o caminhar vai dizer exatamente isso. Vai ser possível. Dr. Gutenberg, já teve alguma situação aqui em Campina Grande, alguma solicitação? Não, eu tive pedido de guarda. Pedido de guarda por uma pessoa, né, digamos assim, de tendência sexual, como se diz, homoafetiva, e a guarda foi deferida, isoladamente, não tem problema nenhum. O que me chama a atenção, repetindo, decisões isoladas que ainda estão, digamos assim, em fase embrionária, né? Os tribunais, de um modo geral, em que pesa a decisão do Supremo, que reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tal, essa coisa toda. Mas nós estamos diante do tema de adoção. A dificuldade que eu enfrento, digamos assim, pelo aspecto material, você pegar uma criança e entregar a um casal homoafetivo que tem uma boa condição de vida, essa coisa, pelo aspecto material, tudo bem. Mas só isso não basta. Essa criança mais tarde vai querer saber quem é o pai e quem é a mãe. E isso vai ser um distúrbio de ordem emocional grande. E isso tem que estar bem definido. E nós sabemos que isso é um problema crucial, porque na nossa cultura, quando muitas das vezes o casal que tem um filho adotado e guarda segredo a 7 chaves, deixa para revelar o segredo quando a criança já está na fase adulta, adolescente, o problema é seríssimo. O problema é seríssimo. Realmente é um tema que precisa de muitas discussões. Entendeu? E nós temos tido experiência com isso, a gente agora faz, como se diz, dá trabalho. Mexer com a cabeça é muito diferente.
É muito diferente. Ok, chegamos ao final do nosso debate. Queremos agradecer ao juiz da Infância e da Juventude da comarca de Campina Grande, Gutenberg Cardoso, ao advogado e professor da Facisa, Alexandre Leal, pela participação, esclarecimentos, pelo empenho com que se dedicaram aqui realmente para que a gente pudesse ter um debate de qualidade, profundo. Professor Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. A gente agradece, diz a toda a população que nos assiste nesse instante, que realmente o tema é polêmico, interessante, e eu queria deixar aqui no final só uma mensagem de estímulo para essas pessoas que sonham ou desejam de adotar. Não se assustem com essas exigências, esses cadastros. O mais importante é buscar a vara da infância e juventude, se informar mais, não é? Que conseguirá realizar esse sonho. Doutor Gutenberg, muito obrigado também. Muito obrigado. Eu endosso as palavras do professor Alexandre e dizendo o seguinte: a adoção tem um caminho a ser percorrido, mas é um caminho que pese ser um caminho de exigências legais, mas é um caminho, digamos assim, ao chegar no topo da montanha, será vitorioso, quer dizer, de satisfação imensa. Muito gratificante. Agora não tem como se descrever quando a gente conclui um processo de adoção e a gente vê o casal se abraçar e chorar, dizer, agora é meu filho, entendeu? Então, compensa toda a exigência e todo o sacrifício que foi feito. Obrigado aos senhores. A gente espera você no próximo sábado, nesse mesmo horário, para acompanhar o debate sobre mais um tema jurídico. Você pode também sugerir um tema. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para temajurídico@facisa.edu.br ou ligar para o 2101-8855. Siga-nos no twitter.com/direitofacisa.pb e curta nossa página no Facebook, facisa.com/temajurídico. Obrigado pela atenção, bom final de semana e feliz Dia das Mães, sejam elas biológicas ou adotivas.